Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Saluar, sorrir. E povo de Deus, nós estamos iniciando aqui o Era para Ser uma Oração. Era para ser uma oração. Um socorro bem presente na tribulação. Era para ser uma oração, uma injeção letal na veia do diabo. E hoje nós estamos aqui, povo de Deus, no nome do Senhor Jesus de Nazaré, com essa live onde eu ensino você a colocar o diabo no tempo real, no lugar dele, debaixo dos seus pés, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, e não aceitar de maneira nenhuma que ele venha aí, trocando de lugar com você. Não aceite de maneira nenhuma que o diabo venha aí, trocando de lugar com você. E como eu tenho falado, as galegas, a vagabela, as catineias, que nos dê licença, porque se Deus nos deu uma palavra, somos nós que vamos entregar. Nós que vamos entregar. E como eu tenho dado um grito aqui de tamanha injustiça, eu conto para vocês aí o meu testemunho, o que aconteceu com a minha vida, real. E falo com vocês assim, em todos os campos que eu contar meu testemunho, eu faço um tutorial. E ali, as pessoas que eu trouxeram o nome aqui, essa pessoa, ela participou e dou aí, faço o tutorial claramente. Então, povo de Deus, é real esse testemunho que eu conto. E eu não aceito que ninguém conte o meu testemunho por mim. Eu não aceito que ninguém venha apagar o meu testemunho. E como eu conto para vocês, eles vieram apagando a minha mente. Mas não foi apagar de uma vez, não. Foi um período ali. Foi um período ali que eles vieram para apagando a minha mente. E eu sem entender nada. No momento que eu clamei ao Senhor, Ele me ouviu e Ele faltou pouco se materializar para me mostrar ali o que estava acontecendo. E hoje eu conto para vocês, para aqueles que estão passando e para aqueles que estão passando aí, e para aqueles que não passaram, não venham a passar. Que se estiver numa igreja, continue ali na igreja, mas com prudência. E como Deus diz ali, que Ele nos enviaria ali, que era para nós sermos ali, manso como uma pomba e prudente como uma serpente, né? E assim, se você está na igreja, esteja assim. E não nem todos que estão em Israel é israelita. E essas pessoas, elas estão aí, fazendo aí, obedecendo aí, o Satanás, matando, roubando e destruindo. E eu conto meu testemunho, eu dou nomes e se precisar eu dou endereço, como eu disse para vocês. E eu tenho falado, se continuar, eu vou tirar foto, vou postar aí, com nome, endereço e o que fez. E o que fez, entende? Porque foi muito grave o que aconteceu comigo. Eles tentaram me apagar, literalmente, e não teve graça nenhuma, gente, não teve graça nenhuma. Quando eu dou o grito aqui, eu estou aí, defendendo primeiro a minha família e depois eu estou defendendo os cristãos. Quais cristãos, irmã? Quais cristãos que você está defendendo? Povo de Deus, eu conto para vocês o meu testemunho. Eu conto para vocês que eu perdi o meu marido. O meu marido faleceu ali em serviço ali. E
eu voltei para a comunidade dos meus pais, na minha comunidade, né, que era onde meus pais moravam, e ali, aguardando ali a pensão, levei os papéis da pensão ali, né, nos batalhões lá de Santa Maria, de Itabira, e aguardando ali que essa bendita pensão chegasse. E no decorrer do tempo, a minha irmã ligava para mim, era no orelhão, telefone público, ela ligava para mim, ela falou comigo do Senhor Jesus, ela me apresentou o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, um Deus que tiraria toda aquela dor, assim, de ter perdido o pai dos meus filhos. E ali, gente, eu vim para Pedro Leopoldo. Eu vim para Pedro Leopoldo e, chegando em Pedro Leopoldo, a minha irmã já congregava. Em uma igreja e aí a minha irmã, ela simplesmente falou comigo, falou assim, olha, eu congregava em tal lugar e tal, e agora eu vou estar indo com você na Igreja da Graça, porque é mais perto. E você com 3 meninos e eu também com a Neomara, eu vou estar congregando na Igreja da Graça. E assim nós fizemos. Nós começamos a congregar na Igreja da Graça e ali com muito temor a Deus, com muito cuidado com as coisas de Deus. Assim, a gente sempre nos posicionamos para ajudar. E assim, povo de Deus, nós fizemos, e eu conto para vocês ali as experiências que nós tivemos ali na igreja ali, conto para vocês assim, obrigada, eu conto para vocês assim as experiências, eu conto para vocês assim, ó, que um dia de Santa Ceia, culto, a igreja cheia, e aquela unção, gente, e ali, gente, a gente sentado e orando, e ali eu com os olhos fechados, passou um vento que jogou o meu cabelo para trás. E, gente, no momento que passou esse vento, eu olhei para trás, para ver o que era, que vento era aquele, qual obreiro que tinha passado ali, né, no corredor. Quando eu olhei para trás, não tinha ninguém. E eu falei, gente, mas não tem condições. Não tem condições de um obreiro passar e sei lá, entrar assim tão rápido, não tem condições. Mesmo assim, gente, se a pessoa tivesse passado e sentado um banco atrás de mim, eu ia continuar ouvindo barulho, né? Ou então entrasse no corredor ali e não dava tempo, porque no tempo que passou o vento eu olhei assim e aí não vi nada, gente, eu não vi nada. E aí eu cheguei em casa, eu contei para minha irmã o que tinha acontecido. E minha irmã estava lá meio bicuda, só falou assim, E aí, gente, passou um tempo, aí a minha irmã veio me contando, assim, ó Solange, estou lá em pé, lá na janela da escolinha, e estou lá, lendo lá, aí eu vejo um vento passando assim, e quando eu olho, não vi ninguém. E eu ri, gente, eu ri muito e falei com ela assim, aí viu, eu contei pra vocês, você não me ouviu, e aí eu ri muito mesmo dela. E, gente, era assim, a gente ficava ali trocando ali experiências que a gente vivia, e era muito bom, gente, era muito bom porque eu tinha uma pessoa que estava no mesmo, assim, eu sempre entendi que a minha irmã estava no nível acima que eu, e ela me contava assim as experiências que ela tinha e eu ouvia
e assim, buscar, mas não que eu queria viver, entendeu? Aquela experiência que a minha irmã me contava, não que eu queria viver, mas eu queria conhecer Deus. E eu ouvia minha irmã, e como eu já falei com vocês, muitas experiências que ela falava comigo, eu falava assim, minha irmã, viu? E povo de Deus, eu conto para vocês assim, olha, que nós mudamos de igreja numa época por uma razão ali muito grave que aconteceu e nós mudamos de igreja. E nós fomos para a igreja e chegou lá, igual eu falo com vocês, todos os lugares que eu fui, as pessoas queriam que eu fizesse a obra. E aí, gente, chegou lá, não foi diferente. Aí, a minha irmã que foi fazer a obra, porque eu não estava em condições de fazer a obra naquela época. E aí, gente, o, aí teve minha irmã organizava as coisas lá, aí, gente, teve uma comemoração, e nessa comemoração a minha irmã ia ser ali, né, ia receber ali honras pelo bom trabalho dela e tal. E nós fomos nessa reunião e minha irmã realmente foi lá na frente e tal. E depois a minha irmã foi me contar, falou assim, Solange, minha irmã era muito engraçada. E a minha irmã com o olho, Solange, aquela hora que eu tava ali na frente e o pessoal começou a olhar, eu vi um monte de nuvens. Gente! E ela me contou assim que ela viu um monte de nuvens e me contou outros detalhes que eu já esqueci, mas ela me contou assim, foi me contar nos detalhes que ela viu durante a oração ali. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, isso é muito sério. E, gente, era assim, ela me contava as experiências que ela teve, eu contava para ela as experiências que eu tinha vivido ali, e, igual eu conto para vocês, no momento eu vim para cá, para Santa Luzia, e no momento ali que eu estava recebendo bênçãos, igual eu falo com vocês, que eu sempre quis que meus filhos estudassem numa escola militar, porque eles tinham direito de estudar nessa escola, e nesse momento eu tinha feito uma inscrição para eles e estava ali orando a Deus, colocando ali diante de Deus para que eles fossem chamados e ali, gente, nesse período eu recebi assim, olha, eu tava os meninos para a escola, eu levei Sêmio para a escola e eu limpando ali o carro, eu recebi um telefonema. E nesse telefonema era meu pai me falando que a minha sobrinha tinha falecido, Neumara, filha da minha irmã. E ali, gente, se foi muito triste. E nós fomos para o velório. Quando nós chegamos lá, gente, a minha irmã estava no estado, assim, que não tinha como, gente, qualquer um que colocasse os olhos na minha irmã, dava para entender que a minha irmã estava muito mal, ela estava doente, que ela estava muito mal. E ali, gente, as pessoas ficavam mais impactadas com o jeito que a minha irmã se encontrava do que a menina, né, morta lá. E foi muito triste, gente. Após o velório, ela foi fazer tratamento, ela já ficou ali internada lá no hospital de Itabira, fez os procedimentos lá e já veio para Pedro Leopoldo fazendo tratamentos. E ali, no início, a minha irmã não queria que eu fosse. A minha irmã chamou meus tios. Eu tenho tios, gente, eu tenho primos aqui em Santa Luzia e tal. E aí a minha irmã chamou esses tios para estar ajudando ela
para estar ajudando ela. E gente, eu estava na minha, eu estava organizando a minha loja, igual eu falei que foi um período assim onde que eu estava recebendo muitas bênçãos. A escola dos meus filhos, a minha loja estava de vento em popa, mas para a minha loja estar de vento em popa eu tinha que trabalhar, eu tinha que estar ali, ó, trabalhando, organizando ali a minha parte, aquilo que cabia me fazer, eu descia, ia lá e fazia, e vivendo a minha vida aqui, e eles organizando lá. Aí minha tia levou ela, depois a minha tia veio cá, e minha tia falou assim que minha tia levou até onde dava para ela. Aí a partir do momento que apertou, ela veio cá e falou comigo que não dava mais para ela ajudar, por quê? Porque deu os porquês dela lá. E ali, gente, foi sobrando para mim, Quando foi a minha vez de ir, eu fui, ajudei no que tinha que ajudar, fiz companhia para minha irmã, chamei a atenção do pessoal lá, que ele estava deixando muito a desejar. E assim, no meu horário de ir e dormir com a minha irmã, eu ia. E nos dias, eu deixava bem claro, dia de sábado e domingo eu não vou. Aí vocês organizam que era o filho dela e o meu genro. Vocês organizam e vão para o hospital ficar com a minha irmã lá. Eu só sei, gente, que aconteceu algo lá, parece que eles não estavam indo nos dias deles irem, e a minha irmã estava dormindo sozinha. E ali eu tive que dar uma chamada neles, chamei a atenção do filho dela, chamei a atenção do meu genro. E por Deus, e sempre foi assim, eu sempre fui aquela pessoa que ia lá e desembolava, a minha parte eu ia lá e fazia e deixava desembolado. E assim, eu lembro que eu fiquei com a minha irmã durante esses 30 dias que ela dormiu lá no hospital, e depois no dia, até ela receber alta, o dia que ela recebeu alta, eu trouxe ela, levei para casa dela, e depois ela ia de novo, ela ia fazer mais um período ali de tratamento, e nesse período que ela faleceu. Então, gente, foi um período de muita correria, foi um período assim, ó, de muita luta. E gente, eu fazia assim, olha, eu ia para o culto aqui na Avenida Brasília, que era o Pastor Rodrigo. O Pastor Rodrigo fez uma campanha do lenço de Paulo de Pedro, o lenço lá. E ali eu levei o lenço e coloquei. Eu ia no culto aqui de manhã, chegava em casa, organizava e a gente ia lá para Pedro Leopoldo. Não, gente, a gente ia lá para a Avenida das Andradas, onde o pastor Guilherme fazia a campanha. Eu assisti o culto de 3 horas. Era o culto de 3, não era de 3 horas não, gente, era o culto da noite. Eu assisti o culto da noite e depois do culto a gente vinha lá de Belo Horizonte, ia lá para Pedro Leopoldo, e de Pedro Leopoldo nós voltávamos para casa. E isso foi por assim, um período todo que a minha irmã estava enferma. Eu levava o lenço, eu levava ali a água ungida, eu levava o óleo ungido. E, povo de Deus, ficou muitas perguntas. Eu fiz muitas perguntas, mas, e falo com vocês, e essas perguntas calaram? Não, essas perguntas estão aqui, como eu falo com vocês, eu não quero prejudicar ninguém, nem este, nem aquele, nem ficar assim, eu estou buscando em Deus, eu busco em Deus, e ali, gente, assim, olha, Hanisha Korikanta, Ladasha, Nerebigoriganda, Asineregorigoricide, Reganda, Ramanaha, Ramanashe, Edrigorgana, Manaha, Ramanashe, Deriganda, Ramadasse, Edicorinesse, Deribigorababassa, Deriganda, Ramadaha, Ramanasse, Megale Massi, que o Gogonice, Tericamples.
andale biguriganda la manahanda la manas, iticlicoi nesse, enerigoriganere, shidere canta la badaha da manas, deriganda la badaha da manas. Isso mesmo, povo de Deus. Se não for para salvar vidas, para que serve a pregação do Evangelho? Mandaravashi, deriganda, badaha manas, itricoi canta, bebê, deriganda, badaha manas, idricoi canta, badaha manas, deriganda, badaha. Alenesse, Igorenesse, Reguguanesse, Acalenesse, Reguguanesse, Idrigorgana, Menehananasse, Derigandalabanasse, Idriguicantle, Senderiguigana, Remanasse, Diriguigandle, Derishidrigantalabanase. Inderiguguli mamassa, Inderiguigandle, Senderiguigandala, Mamahanabanasse. Iderquid cantle bedasse, derigandere bedahadara manasse, derigandere bedahadara manasse. Ele bigoriganda la bahagandi, risce, tericantara badahadara manasse, itricantara bahadere memissi, coricanta la badahadara manasse, iderisse, bahadara manasse. Que tristeza, gente, meu Deus do céu. Endela manasse. Itricui cantare bedahadara manasse, derigandere bedahadara manasse. Idir qui canta la badahadara manasse, derigor gandara badahadara manasse, derigandara badahadara manasse. Idir rigurga gala badahaba gondere bederisi, dericantara badahadara manasse. Io memassen de birigandara badas, ishi cantare benesse, e dericantara badahadara manasse, dericantara badahadara manasse, derigor gandara badahadara manasse. Idir gugure menasse, deribigor gandara badahagore memasse. E di gurgutene messe, di gurgutene handarmanasse, di cantal badahadaramanasse, e le vedere coi carne de beheder gandarabadahadarabanashi, di rigadere bedahazmenas. E mico che coina hanamanashi, di che cantala badahadaramanashi, di ribigandarama, e nelle bedasse, di quei cantala badahadaramanashi, di ricantal badahadaramanasse, di ribigore. E mahanasse, derigoi manahanaramanasse, derigoi manahanaramanasse, e derigandale bedasse, derigoi cantale bedasse, derigoi manahanaramanasse, e deribigule babasse, dericantala badahadaramanasse, derigandala badahadaramanasse. E goi nesce, deribigale bedasse, e ne bedabadashi, derigoi cantala badahadaramanasse. E dericantara badahadara manashi, derigandara badahadara manashi, dericantara badahadara manashi. E diguigan lememassen, deribigorigan la manahadara manashi. E ticlicantala badahadara manashi, deriguigan la badahadara manashi. E dericantara bedessi, dericantara badahadara manashi. E derrimanassen, deribigorigan la badahadara manashi. E derrissi, dericantara badahadara manashi, dericantara. E ele que canta, ele obedece, cor canta, ele cedere bigoi que canta, la manas. Ele bedere goi ganassi, ele goi ganassi, ele gigola babassa, ele goi gala manahadar manasse. Ele bidigor gandere, cedere canta, la badahadar manasse, ele gandara badahadar manasse, ele digadar manasse, ele gala badahadar manasse. Alabada desce, ele goi canta, ele bedere disse, ele gandara badahadar manasse, ele gandara badahadar manasse. E meu hermanashi de que categorico que canta na handa na manashi de canto para hada manashi de que na hada manashi de canto para hada manashi e de canta da lasse de que canta para hada manashi de canta para hada manashi e de canta para hada balance de que canta para hada manashi de canta da lasse e de que canta para hada manashi de canta para hada manashi. E derrisi, dericantara badahadara manashi, derigandra badahadara manasi, derigandra badahadara badaras. E dericantara badahadara badashi, derigandra badahadara manashi, derigandra badahadara badaras. E deribidirico e cantara badahadara badashi, dericandra badahadara manas. Nele manaras, ele vidigo e mas, e me mas, e ele vidiricantara badahadara manas. Igagana la manahana mashi, dericantara badahadara manashi, dericantara badahadara manashi.
Malamanashi dili kontali babahsendili kantara badahadra manashi dili goikikana manase indili bidili kantara badahadra manas indili kantara badahadra manashi dili gadra badahadra manase dili kantara badahadra manas ele manase dili goikantara badahashi dili kantara badahadra manase ele bidili gadra badahadra manashi dili goikantara badahadra manase dili gadra badahadra manas idri kantra badahadra manas idri kantra badahadra manas idri kantra badahadra manas ele bedri kantra bedihi gugan manas idri kantra badahadra manas idri kantra badahadra manas idri kantra badahadra manas negrimi sindri koi kantra badahadra sindri kantra badahadra manas idri kantra badahadra manas Migo gagala manas idri kantra bedri sidri kantra badahadra manas idri gagala manas Mamanas sendiri gaya hana manase dele dego kana manase hikana mahana manasi dele kantra bada hadra manase dele gadra bada manase dele gadra bada gaya ganda bedere shikala manahana manase ki google manese diku kantra bada hadra mana ego messi que kala manahana manase digla manas Indeli cantala badahadra manas. Gugone sindere bigala badas sendere bidere de sendere bidere cantala badahadra manas. Nigle manahana manas. Igole minishi kale bidere shi kala manas de hi cantala badas. Deli menere rishi li cantala badahadra manas de digo guganra manas. Ider disse rebala manase de vidri ganda badahadra manase de digala badahadra manase de digala badahadra manase igule manase in livinere sindli de canta badahadra manase de digala manase igule manase de digala manase canta badahe ne manada manase de digala badahadra manase manana sindli canta badahadra de canta badahadra manase Igugala manase diri koi kantala badahadra manase igugana manase miguri gandala manase nere gandala badahadra manase diri gandala badahadra manase diri gandala badahadra manase iguri gandala manase diri gandala badahas sim dere bedere liste dere cantala badahadra manase Dili kuku kala manase ligi gogoi nalas dili digandra badahadra manase hiklu goi gan nalas dili digandra badahadra manase dili digandra badahadra manase ele lira manase dili goi kuku manahadra manase dili digandra badahadra manase idili cantala badahadra manase dili goi gandra bedesse dili ganara manase dili digandra mica la manase, ele canta la della rasse, ele digo con nasse, ele digo con neha della manase, ele canta la badahadra manase, ele canta la badahadra manase, e gal manase, e nella coi che can me her manase. Ele canta la badahadra manase, ele canta la rasse, ele coi con manahana manase. Ele canta la badahadra manase, ele canta la badahadra manase, ele canta la badahadra manase. Ider desse de contra vedere desse de cantara badahadra manasi de rigo digan ider bedala manasi de rigo que cantara badahadra manasi de cantara badahadra manasi e manasi de rigo e cantara de desse de cantara badahadra manasi e eu la manasi de cantara da se de rigo que me manasi de cantara badahadra manasi e goigon nelle masse e goigon nelle manasse de libidere cantara badahadra manase e libedergoni e sugarnesse e malamanase de igara badahadra manase de libigo gogole mahana manas e libedera manase de cantara badahadra manase de igara manas ni malamanase ni goigon nel manase de goigon nel mahana manase mi gogone nasse nelle diri gogole menahadra manase delle digara manase ni diri gogone manase delle digandra manahadra manase delle digara badahadra manase delle digara badahadra manase delle higala manase
Senderibigo canta la bandahada la manas. E inimigo canta le bebê senderigo de gorimenata. E delisi de canta la bandahada la manas. E deliga la bandahada la manas. E deliga la manas. E guriganda le meneshi de canta la bandahada la manas. E deliga la bandahada la manas. E deliga la manas. E inimigo de manas. E deliganda le bedesi deliganda la bandahada la manas. Ele delegando a verdade da Manasse, delegando a Manasse, e Galavanese delegando a verdade da Manasse, a Manasse delegando a verdade da Manasse, delegando a verdade da Manasse, e o Gugan a Manasse, delegando o Guanasse, delegando a verdade da Manasse, delegando a Manasse. É como o Senhor Jesus disse ali, gente, naquela passagem, que não devemos aí de estar ali provocando o nosso Deus, né? Nós temos que sim estar temendo nosso Deus, temendo, respeitando, reconhecendo ali como nosso Senhor, como nosso único verdadeiro Deus, o nosso Criador, o Todo-Poderoso, o Deus excelso e maravilhoso. Nesse temor e nesse reconhecimento que nós temos de andar diante de Deus. Agora, ficar aí assim, vendo a situação ir para cima, você vai estar ali provocando Deus, né? Se você vê uma situação de risco e você for para cima, você está provocando Deus. Agora, como diz, né? Nós não temos que ficar aí, dando uma de herói, não. Nós temos de andar ali com pessoas prudentes, né? Canta la badahada la manasse, diriganda la badahada la manasse, canta la badahada la manasse, dirigando la bedasta, dirigindo la manahada la manasse, dirigando la badahada la manasse, dirigando la badahada la manasse, diriga la badahada la manasse, gorgando la manahanda la bedela desse, dirigando la badahada la manasse. E como eu já falei, gente, eu não andava provocando as pessoas, não. Eu estava indo na rua ali, muitas das vezes, no meio, na minha organização ali, e as pessoas vinham para cima de mim. Assim, muitas das vezes elas me chamavam, porque eu andava assim, ó, num propósito ali, e era correndo, assim, olha, eu ia correndo ao banco fazer um depósito, e depois eu voltava correndo. Quando eu não tinha ido na escola pegar os meninos, eu ia correndo ao banco, depositava o dinheiro, voltava correndo para o carro e ia buscar os meninos na escola. E igual eu falei com vocês que o escritório do advogado era caminho da escola, muitas das vezes eu estava ali com os documentos da loja para entregar lá no escritório, entendeu? Nessa correria que eu andava, assim, sempre ali, bem ligada, assim, à minha vida. Então, muitas das vezes eu passava ali, perto da pessoa e eu não via, porque eu estava ali organizando as minhas coisas, minha vida, entende, povo de Deus? E para as pessoas elas chegaram até a mim, elas me chamam, muitas das vezes elas me chamavam, Solange, entende, povo de Deus? É nessa fé e nessa organização que eu andava. E como eu falo com vocês, gente, um cristão, ele não tem tempo de ficar ali observando a vida dos outros. Não tem tempo, entende? O tempo do cristão é ali dele estar organizando a vida dele e alinhando ali a vida dele com a palavra de Deus. Para ele fazer isso, ele tem que estar organizando a vida dele e buscando conhecer a palavra de Deus. Então, assim, o tempo é corrido nessa situação, entende? Você vive uma vida assim, muito pomposa, mas o pomposo que eu quero falar aqui é organizada, é alinhada à palavra de Deus, entende, povo de Deus? A longanimidade aí que eu falo com vocês é isso, a benignidade que eu falo é isso, é você viver
viver sua vida ali, trabalhando, mas assim, gozando a cada momento que você está vivendo, entende? É nesse propósito, essa vida com Deus que eu estou convidando vocês para viver. Não é uma vida aí, estressada, uma vida aí cheia de fofoquinho, cheio disso, daquilo. É uma vida de paz, de muita paz, de muito gozo, de muito amor. É prosperidade, sim, que a partir do momento que você foca na sua vida, foca aí na sua família, e se a pessoa vier aí procurar você, para você ajudar, igual eu falo, atrapalhar de maneira nenhuma eu vou. E o meu grito, gente, a minha revolta, gente, é essa, porque em nenhum momento eu quis prejudicar ninguém. E quando as pessoas vieram para cima de mim, me titulando ali, a pior pessoa da face da terra, e começaram a me ameaçar, perderam respeito total por mim. E, gente, perderam o respeito total por mim. E como quase aconteceu comigo quando aconteceu com aquela mulher lá que foi, todo mundo ali estava com a pedra na mão para jogar nela, para apedrejar aquela mulher. E quando o Senhor Jesus chegou e falou, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Então, ele pedasse de gugure mamasse itel koi gandara badasse de goi gahana manasse ele nereshi de gandara badahara manasse inereshi ni guri gandara banahana manasse idara manasse didi gogole mas idele bibasta indala manasse de gandara manasse de cantala manasse. Se eu não ajo ali, eu ajo ali no tempo real, gente, eu não estaria aqui. Eu falo assim, olha, que teve momentos que eles gritavam lá, e eu gritava de cá, eu gritava o nome do Senhor Jesus de Nazaré, e ali foi o que prevaleceu, o nome do Senhor Jesus. E como eu digo para vocês, o inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. E quando eu chamo vocês aí, para a realidade, para acordar, eu não estou chamando vocês para juntar aí um montinho e se levantar contra a vida das pessoas. Eu estou chamando vocês para fazer oração. E se vier para os seus lados, fale a palavra de Deus, mas não fale a palavra de Deus de qualquer maneira. Fale a palavra de Deus ali, na intenção de estar ali, mostrando para aquelas pessoas, filho de quem que você é, entende? É com sabedoria que você tem que estar aí, usando a palavra de Deus, entende? Com sabedoria e ali orando para que Deus ele esteja ali, o Espírito Santo de Deus esteja ali te guiando. E muitas das vezes, como eu conto para vocês vão ter atitudes aí que vocês vão rir muito, outras atitudes que vocês vão assustar, porque é real, gente. O que eu falei com vocês que aconteceu lá na minha comunidade, o que eu falei com vocês, o que aconteceu aqui na minha casa, aconteceu na minha loja, aconteceu lá em Bueno, lá quando eu fui para lá, onde eu fui, gente, eu levei o nome do Senhor Jesus, eu levei a palavra do Senhor Jesus, e como eu falo com vocês, é no meu dia a dia, o que aconteceu, gente, o dia ali, quando o pastor Rogério chegou de pouco, teve um curso de obreiro, e eu fui lá, e eu fui participar,
assim, mas eu participei porque eu precisava de falar com ele. Eu entendi assim, eu participando, eu vou ter mais, eu vou estar chegando mais perto, vou poder falar, vou poder conversar, entende, povo de Deus? E nesse sentido, então, e ali eu indo embora ali do curso, aconteceu o que eu falei com vocês, essa experiência, e que foi muito, muito real, gente, e assim, eu falo com vocês, maravilhosamente, é maravilhoso você estar ali na presença de Deus o tempo todo, entende? E tem muitas coisas, por de Deus, que eu poderia estar contando para vocês, e como eu falo com vocês, para que vocês contem os seus testemunhos, mas esteja ali, ó, sendo guiado pelo Espírito Santo. Não abra a boca e fica aí, ó, falando. Abra a boca ali na direção do Espírito Santo. E aí vai haver aquela binada de 360 graus na sua vida. Não abra a boca aí, ó, e fale para demais, ou então fala para mais e mais e mais. Fala o que aconteceu, entende? E quando eu falo com você assim, o meu cuidado, eu prefiro deixar de falar do que falar demais, entende, povo de Deus? Igual eu nem falo datas, porque eu não lembro de datas, eu só falo assim o acontecido, e é assim que vocês devem fazer as coisas de Deus, contar o seu testemunho, mas contar ali com temor do Senhor, para engrandecer o nome de Deus e não para confundir as pessoas, para engrandecer, entende, povo de Deus? E é nessa fé que eu estou, é nesse cuidado que eu estou, cuidando das coisas de Deus. Até quando eu conto um testemunho, cuidando ali de engrandecer o nome do Senhor, igual eu falo com vocês, ainda hoje, em pleno 2026, Deus está fazendo milagres, e se acontece com você e você não conta, você está aí, ó, cooperando aí, ó, com o diabo. Então, aconteceu um milagre, aconteceu aí, você tem um testemunho, conte o seu testemunho, e conte o seu testemunho falando a verdade, entende, povo de Deus? Que ali vai haver aí, ó, um mover de Deus, Deus vai dar continuidade ali, ó, vendo a sua fidelidade, Ele vai dar continuidade aí, ó, em estar te protegendo, em estar te ajudando, amém? E povo de Deus, vamos anunciar aqui vamos trazer aqui os nossos anúncios, e um anúncio que eu vou trazer primeiro, povo de Deus, que o povo está pedindo aí para me dar uma atenção para esse anúncio, é do projeto ali da Orla da Pampulha, e na última chamada eu não fiz, nem falei do aeroporto da Pampulha ali, e esse projeto da Orla da Pampulha ele está dando o que falar, povo de Deus, porque assim, eu falo assim, quantos milhões de pessoas fazem caminhada ali na Orla da Pampulha, né? E assim, eu já vi, gente, outras pessoas fazendo, eu já vi, assim, eu estive lá e eu vi quantas pessoas fazem, igual eu conto para vocês que eu vi ali turistas passando e parando e vindo ali observar ali o lago ali, e assim, esse projeto que eu fiz ali é um projeto assim para a orla, para beirada ali, ó, ao redor ali da lagoa, é um projeto puxado, gente, para aquelas pessoas que pós-Covid-19, essas pessoas ficaram presas em casa, ficaram ali sequeladas, ó, sequela. Qual é a sequela? Medo, não teve mais coragem de sair na rua. Qual é a outra sequela? Sofreu o Covid, foi curada, mas está ali
puxando da perna, tá ali, assim, é sequela em geral. E a pessoa não quis mais sair, não teve mais aquele ânimo para sair, para fazer uma caminhada, até mesmo só para sentar no banco ali da praça e ficar observando a natureza. Então, nesse aí, ó, sentido, nessa proposta que eu fiz ali, eu fazendo a caminhada e me vendo ali que precisava ali de uma mudança, e a mudança é para essas pessoas, né? Para que elas saiam e voltem, assim, ter o gosto, o prazer de sentar, de fazer uma caminhada, de observar, gente, que mesmo sem estar lá tão organizado, é tão bom, gente. Lá tem uma graminha assim, olha, a gente senta na grama e a gente fica ali observando, e os pássaros lá fazendo graça lá na lagoa. Assim, é simplesmente, gente, um momento ali prazeroso. E eu fico imaginando assim, essas pessoas que ficaram sequeladas, principalmente aquelas que no momento do Covid ficaram com muito medo e pós-Covid não recuperou totalmente. Nós temos que dar o primeiro passo ali, ó, nós temos que dar o primeiro passo, crendo que nosso Deus, Ele é poderoso para estar ali, ó, nos protegendo cada passo que nós dermos em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E tem também, gente, e tem também, gente, o dentro da lagoa, igual eu falo com vocês, das manilhas, né, povo de Deus, e nem todos os detalhes eu vou trazer aqui, né, e... E povo de Deus, é assim que Deus faz, é assim que Deus faz. Ele é simplesmente poderoso, poderoso para ali, ó, de onde ninguém espera nada, Deus vai lá e age e mostra ali, ó, o poder dele manifesto ali nas coisas mais simples, entende? Nas coisas mais simples ele mostra ali, manifesta o poder dele, e não fique calado, não entregue. Se ele está dando para você, não entregue, não passe a bola para ninguém, que segure você ali a palavra que Deus está te dando, e seja você a entregar, a estar aí, ó, levando a mensagem de Deus para as pessoas. A unção é sua. E é você quem vai poder ali, ó, libertar, curar e salvar as pessoas, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E, povo de Deus, eu estou falando com vocês ali do aeroporto. O aeroporto, povo de Deus, é mesmo? O aeroporto, por Deus, eu dei o valor do aeroporto, eu falei 380 milhões ali no aeroporto, e para ficar uma coisa assim, ó, lindona, uma coisa assim, ó, de primeiro mundo. E eu falo com vocês do lote ao lado ali, próximo ali à área militar. E já está entregue, está em boas mãos. Está em boas mãos e vai ser bem cuidado, né? E eu falo com vocês também, povo de Deus, das obras ali, ó, da Avenida Cristiano Machado. Em frente ali, ó, o shopping. Gente, em frente ao shopping ali, estação, gente, em frente ao shopping, estação. E como eu falo com vocês, eu faço tutorial facinho, facinho, deixo bem esclarecido para vocês como que foi aquelas obras, o momento que eu fui para lá, eu orei
o antes ali, que eu fui no shopping, fui uma vez, igual eu falo com vocês, do dia que eu organizei o cabelo da Steph, pra gente estar indo pro shopping, depois a gente não foi. E aí depois eu fui pro shopping, gente, e eu lembro de eu estar assim, ó, fui tirar ali da sacola uma chave para Stephanie e perdi a minha carteira de identidade. Gente, assim, foram coisas que aconteceu que no momento ali daquele tubulão, no momento ali daquela opressão, turbilhão que eu falo, gente, é quando você abre a água e dá aquele redemoinho assim, ó, e tudo que tá ali vai descendo, né? Então, foi esse momento, e eu perdi a minha carteira, e carteira de identidade, e eu lembro assim, gente, que nessa época eu fui na delegacia para fazer ali o BO, gente, assim, terrível, simplesmente terrível. E que Deus ele tenha misericórdia de nós, que Ele tenha misericórdia de nós mesmos, gente, porque com Ele já acontecem essas coisas. Imagine, gente, se a gente estivesse ali, ó, desprovido de Deus. Então, quando eu falo com vocês, que eu conto meu testemunho, e eu sei o que eu passei, eu sei o que aconteceu, cada passo que eu dei ali, eu sei o que aconteceu, e eu falo com vocês assim, olha, é como ali no vale de ossos secos, Deus me pôs ali no meio, ao redor, e depois Ele me colocou ali. Profetiza, mulher de Deus, fale bem alto, abra sua boca e profetiza em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aí é nessa fé que nós temos de estar, né, povo de Deus? É nessa alegria que nós temos de estar. E é simplesmente maravilhoso, gente, porque no momento que eu estava lá, eu falo com vocês assim, nos lugares que eu estive, eu simplesmente estava curtindo a minha vida. Assim, eu conto para vocês que até no hospital, a gente sentava lá e a gente conversava, como se a gente estivesse, não era como se a gente estivesse no hospital ali, e o paciente lá, não, a gente conversava, sentava lá e conversava muito mesmo, e é vocês, gente, que tem que transformar o ambiente onde vocês vão, entende? O que eu achava engraçado era assim, quando a gente estava lá, aí a gente conversava, e aí chegavam os visitantes, e os visitantes, alguns lá, com aquele baixo astral assim, e o quarto naquele astral alto, porque tinha uma senhorinha lá que conversava muito, e essa senhorinha ela ria, ela contava ali a vida lá dos filhos dela. Ela era uma senhora que parece que teve uns 18 ou 12 filhos, eu não lembro muito bem não, mas ela falava de todos eles, e ela ria muito, gente, e ali cada um ia contar ali os casos ali, aqueles casos tudo pra cima. Então nem parecia que a gente estava num quarto de hospital. E assim, é nessa energia que nós temos que estar. Onde que nós formos, nós temos que levar Deus, nós temos que estar ali, ó, como pessoas bem posicionadas e fazer a diferença onde nós estivermos, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E como diz a palavra de Deus, que onde nós colocarmos a planta do nosso pé, ali será nosso por herança, desde que nós levamos a palavra de Deus, desde que nós levamos vida. E povo de Deus, eu conto para vocês, e eu conto para vocês assim da vez que eu voltei no hospital, eu voltei nessa mesma ala, gente, com a minha mãe. Foi na época lá do evento que teve em São Paulo. E aí, gente, eu já fui para um quarto diferente, e nesse quarto eles colocaram uma mulher. A mulher estava com câncer, e a mulher, gente, quando ela passou por mim, e eu lembro assim do olhar dessa mulher até hoje, gente, misericórdia, Senhor. Essa mulher, ela passou por mim assim, e ela me acompanhou com o olhar,
sim, ela me acompanhou com o olhar. E nisso as meninas foram dar banho fala banho de leito, né? Dar banho de leito nela. E aquela menina, ela ficava com o olho pregado em mim. Anará, xendereganda, rabadá, cederega, rabadá, idogole babá, xenderegoi ganá, cerebi babá, siridi goledá, sele, nalassi, idole babá, xegoreganda, rabadá, xendereganda, serabadá, serere, derere, derere, rabadá, sendereganda, rabadá, re, harabadá, xidrigori ganda, rabadá, sendereganda, rabadá, shidere gandarasi idere goriganda rabadasi idere garada rabadasi idere gandarabadasi idere. E eu já contei esse testemunho, povo de Deus. Como eu falo com vocês, que quando eu estou aqui, nem lembrava, gente, dessa menina, e hoje eu lembrei dela, e eu já contei esse testemunho aqui, e é isso, gente. Nós temos que estar ali fazendo a diferença e assim, dispostos, gente, a falar da palavra de Deus. Porque é fácil? É fácil? Não, não é fácil não. Para umas pessoas é mais fácil. E eu falo com vocês assim que eu sempre fui na minha, eu sempre fui bem na minha. E quando Deus falou comigo, eu falei com Ele. Deus, mas eu não sei nem conversar. O fato de eu não saber conversar, gente, não é que eu não sei falar. É assim, como que eu vou chegar perto de uma pessoa que eu não conheço e vou falar? Aí assim, ali, quando você dá o primeiro passo, Deus, Ele mostra para você que não é tão fácil, mas não é tão difícil assim também. É ali, o seu posicionamento é que faz a diferença. Vocês entendem, povo de Deus? E ali Deus foi me mostrando o que era para me fazer, e eu fui, e como eu falo com vocês, em todo tempo as pessoas perguntam, mas o que você vai falar, mas como que você vai fazer, mas... Gente, eu falo assim, eu estou indo na unção de Deus, eu não estou indo para curtir isso ou aquilo, eu estou indo ali numa missão, na unção de Deus, e é no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém, amém, amém! E povo de Deus, vamos terminar nossos anúncios aqui, povo de Deus. Eu falei com vocês do projeto da Orla da Pampulha. Eu vou falar com vocês ali dos prédios arranha-céus, ali da Avenida Brasília. E povo de Deus, para a gente dar continuidade, eu tenho falado com vocês que tem que haver um acerto. E eu fui na Avenida Brasília esses dias e já foi tudo ali, localizado ali, os prédios. E para ter uma negociação, uma possível negociação, tem que haver um acerto, né? Deus, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é santo dos santos, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Glória a Deus, aleluias, aleluias, santo, santo, santo é o teu nome, tu és maravilhoso, Deus, tu és poderoso, és Deus maravilhoso, rico e abundantemente rico. E vamos de Deus, eu anunciei para vocês a divisão do bairro São Benedito da cidade de Santa Luzia. E, povo de Deus, é nessa fé que nós temos de estar, é nessa caminhada que nós temos de estar. E assim, a divisão do bairro São Benedito da cidade de Santa Luzia é um fato, é real, povo de Deus. É como eu contei, quando eu contei meu testemunho para a menina do louvor, e eu disse para ela ali, tudo ali na palavra de Deus, e eu falei assim, olha, contra fato não há argumento, né? Que a palavra de Deus é um fato, e contra fato não há argumento. Então,
estamos aí provando que a palavra de Deus ela é real e não tem nada que passe por cima da palavra de Deus. Deus disse assim, olha, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passará. E Deus disse assim, olha, nenhuma palavra sai da minha boca e volta vazia, sem que ante apraz naquilo que foi mandado. E assim, essa palavra é tão forte que ela chega a dar um... todas as palavras de Deus é muito forte, igual eu falo com vocês. Um versículo ali, ó, diga ao fraco eu sou forte, foi um versículo ali que paralisou ali toda a investida do diabo de estar voltando com aquela fraqueza para o meu corpo, num dia lá que eu estava chegando da igreja e eu desci o degrau da cozinha para entrar na minha cozinha, aquela fraqueza voltou e eu falei, está escrito, sai em nome de Jesus. E ali eu falei, está escrito na palavra de Deus, diga ao fraco que eu sou forte. E mandei aquela fraqueza sair no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E foi como jogar uma água numa fogueira, saiu e não voltou mais, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E é assim que você tem que fazer, estar sempre com a palavra de Deus na sua boca. E povo de Deus, fique com Deus e até a próxima chamada, no nome do Senhor Jesus de Nazaré.